Eu queria que você falasse também, Tarcísio, eu não sei se você vai dizer que há uma diferença ou não. A gente sabe que o coração do ímpio, né, seja ele religioso ou não, é pecador, todos são pecadores do mesmo jeito. Mas no sentido de comunicar o evangelho, de testemunhar a respeito do Messias, né, desta redenção plena no Messias, você acha que se há essa diferença, né? É mais fácil falar para um público mais secularizado, de Tel Aviv ou de outra parte de Israel, mas que seja mais secularizado, porque ele não é religioso, ou não é difícil, porque esse povo não quer saber nada de religião. É mais fácil falar com um ortodoxo, com um judeu religioso, porque já existe ali os pontos de contato, né? A crença nas profecias messiânicas, ou não, eles são mais duros, são mais resistentes. Existe aí alguma facilidade, se é que a gente pode falar, mais fácil ou mais duro entre um religioso ou entre um judeu mais secularizado? O que você pode falar sobre isso? Às vezes é meio escolher assim qual é o maior desafio, né? Porque são vários, mas assim é muito legal assim a gente pensar sobre isso. Eu tenho alguns amigos de desses grupos aí que eu comentei aqui, e a resposta deles para esse tema em conversas que a gente tem assim, elas são das mais variadas realmente. Então, eu tenho amigo que eu pergunto, tá, ok, mas você espera o quê? Da redenção, né? Da vida, do mundo vindouro, da vida após a morte. Alguns me respondem assim, eu não penso muito nesse tema, eu não penso muito nesse assunto. Alguns dizem, e um pensamento também, que aí é importante a gente entender, que na grande maioria o judaísmo, ele não é proselitista, né? Ele não judaiza, ele não evangeliza, vamos dizer assim. Então, na mente do judeu, na sua grande maioria, né? Uma pessoa não precisa ser judia para ser salva para esse mundo vindouro. Então, é comum aqui em conversas as pessoas falarem assim que importante é ser uma boa pessoa, um Ben Adam Tov, uma pessoa boa, que faz coisas boas. E uma vez conversando com uma pessoa que ela me falou assim, eu acredito, e ela mesmo que entrou nesse assunto, assim, a gente estava falando sobre a guerra, e ela falou assim, eu acredito que no final Deus vai pegar e vai falar, não, você, para a maioria das pessoas, você foi uma boa pessoa, vem cá, pode entrar para o meu reino, sabe? Então, assim, o pensamento sobre, vamos dizer assim, uma forma mais exclusivista para alcançar redenção é bem diferente do cristianismo, né? O que cremos sobre a fé vem por ele, a salvação vem pela fé, e a fé nele, ele é o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por ele, é diferente. Né? Um judeu não considera assim. Claro, você vai talvez encontrar um judeu que considera, mas na grande maioria não é assim. E aí, sobre o compartilhar, quando a gente fala então sobre o que cremos, que respeitamos, óbvio, e a gente entende muito que quem convence a pessoa é o Espírito Santo, né, e vai falar o coração, a pessoa tem que ter uma experiência profunda com Deus, com as Escrituras. Ainda há um entendimento muito ligado de Jesus com a questão religiosa. E o tipo de fé que nós representamos, falando aqui de nós evangélicos protestantes, ela é pouco conhecida não só entre os judeus, mas entre os árabes também. Eu vou compartilhar uma experiência. Eu fiquei internado aqui recentemente, fazendo alguns procedimentos cirúrgicos, e sempre que eu voltava da anestesia, eles puxavam alguns assuntos, e o assunto caía na questão da fé. Eu falava que eu era pastor, e aí eles, quando eu ia para o quarto, a enfermeira entrava e eu falava pastor, aí não entendiam a palavra, e eu falava, é como um padre, mas é protestante. Aí eles olhavam para minha esposa e falavam, mas padre não pode ter esposa. E aí eu falava, não, é protestante, é evangélico. E assim, muitos não sabiam o que era isso. E foi bem próximo da morte do Charlie Kirk nos Estados Unidos, e aí eu usei aquele gancho para falar um pouco sobre quem eram os evangélicos e no que acreditávamos. E numa das acordadas da anestesia, que eu falei
que orávamos apenas para Deus, no nome de Jesus, e acreditávamos nele, não orávamos para santos, enfim, tinha ali uma enfermeira que era cristã ortodoxa, e aí ela explicou também um pouco, e tinha uma judia ortodoxa que até ela conhecia um pouco mais do que nós acreditávamos, e aí eu pude compartilhar um pouco, né, qual era o nosso posicionamento também em relação a Israel, que nós apoiávamos o Estado de Israel, enfim, é um grande desafio, como você mesmo disse, assim, às vezes eu fico pensando, será que o mais secular, por não pensar muito nesse tema, ele, quando a gente fala no que crê, ele é mais aberto, mas assim, ele também não está pensando muito nesse tema, no sentido, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque eles não têm esse pensamento, no geral, de que aquela coisa do, sabe, raiz clássica do protestante, de que o homem é mau, e ele é pecador, e ele precisa de um salvador, de um redentor, né, o tema redenção. Não, o pensamento maior, não, o homem é bom, ele foi criado por Deus, e ele tem capacidade de fazer coisas boas, então ele tem que fazer boas ações para ser um justo, e talvez por essas boas ações ele vai herdar o mundo vindouro, se é que a pessoa pensa no mundo vindouro ou crê no mundo vindouro. Então são assim alguns desafios que eu entendo, e aí eu acho que eu até comentei isso no nosso último programa. Não é nenhuma maneira como se comunica propriamente o evangelho, a boa nova, ou quem é o Messias, mas é a expectativa que as pessoas têm a respeito da própria vida. Eu preciso ou não ser perdoado? Eu sou ou não um pecador? Eu tenho ou não que pensar na vida após a morte? Vai ter ou não um mundo vindouro? Então, às vezes, a maneira diferente de se pensar isto faz com que a mensagem fica um pouco... É um desafio muito grande que ela encontre ali aquele espaço, sabe? E aí é o que eu falo, é o Espírito Santo de Deus que pode ir realmente e preencher aquele buraquinho no coração. Muito bem. Pastor Tarcísio, esposa e família pastoreiam uma comunidade de fé, uma congregação em Israel, congregação do Bola de Neve, junto em parceria com o ministério lá, King of Kings, em Israel. E, pastor, quem quiser conhecer mais do trabalho, pode acessar suas redes sociais e bater um papo, né? Exatamente. Colocamos aqui a nossa rede social familiar, onde a gente compartilha não só as questões da obra, do ministério, mas também um pouco da nossa vida, um pouco do Israel não tão conhecido turisticamente, né, mais do dia a dia, e aqui o Kadur Sheleg Israel, que é Bola de Neve Israel, em hebraico, transliterado, aonde lá a gente coloca mais um pouco da vida da igreja, da comunidade aqui, dos cultos, da adoração, enfim, das reuniões que nós fazemos.